Olá, boa noite. Diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, presta explicações para o ministro Luiz Roberto Barroso sobre entrevista à imprensa estrangeira. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes rejeita habeas corpus coletivo para transferência de presos há mais de 2 anos em unidades federais. Justiça condena a dupla que tatuou testa de adolescente em São Paulo. Polícia usa banco de DNA em investigações criminais. Ministra Carmen Lúcia inaugura exposição do fotógrafo Sebastião Salgado sobre a Amazônia. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. A partir de hoje, o Jornal da Justiça passa a ser transmitido temporariamente aqui do cenário do Boletim de Notícias. Sabe por quê? Nós estamos preparando um estúdio novinho em folha para as 2 edições do JJ. A partir de março estaremos de cara nova e você é o nosso convidado. Vem aí o novo Jornal da Justiça, todo reformulado. O antigo cenário vai dar lugar a um projeto dinâmico e interativo. As mudanças já começaram. Uma equipe de designers, cenógrafos e técnicos está trabalhando para implantar uma forma diferente de comunicar os direitos e deveres do brasileiro. Afinal de contas, justiça se faz com a participação de todos. As coisas elas ficam mais simples, mais claras, tanto para a televisão quanto para nós também. É muito bom a gente também poder participar, ter voz ativa. Sempre bom, ouvir o povo, ouvir o desejo da população é sempre bom. As 2 edições do Jornal da Justiça ganham novos formatos. Quadros com participação popular, opiniões de especialistas e o olhar dos nossos repórteres ganha destaque especial. Um canal aberto com o telespectador da TV Justiça 24 horas por dia. Mande seu vídeo, conte sua história, denuncie. Divulgue as boas práticas que ajudam na conciliação de conflitos. Participe do canal que traduz a palavra cidadania, porque falar de justiça é essencial. Praticamente tudo numa sociedade. Eu acredito que se temos uma justiça falha, todas as áreas da sociedade será falha. É fazer as coisas certas, pensando no outro, que é o que não acontece no nosso país. Justiça é algo reto, algo certo, né? Correto, que a gente, tem que praticar e fazer. Vem muitas novidades. Eu convido você a participar desde já pelo e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br e pelo WhatsApp 61 99260 6116. Mande seu vídeo, seu áudio, entre em contato com a gente. Diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, presta explicações para o ministro Luiz Roberto Barroso sobre a entrevista em que citou a investigação contra o presidente Michel Temer. A repórter Carla Lucena tem as informações ao vivo do STF. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. William, o diretor-geral da Polícia Federal, chegou aqui no Supremo por volta das 5 da tarde e foi direto para o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. A audiência entre os dois durou cerca de 15 minutos e o teor da conversa, segundo o gabinete do ministro, será publicado ainda hoje. Vamos lembrar que o diretor-geral da Polícia foi intimado pelo ministro Luiz Roberto Barroso a comparecer aqui ao Supremo para prestar informações, enfim, para esclarecer sobre uma declaração que teria dito a uma rede de comunicação estrangeira de que a tendência sobre as investigações envolvendo o presidente Michel Temer no caso do decreto dos portos seria o arquivamento. William, segundo o ministro, caso essa declaração se confirmasse, o diretor-geral da Polícia estaria praticando infrações administrativas e também penais. Voltamos ao estúdio, William. Obrigado, Carla. A Câmara dos Deputados deve votar hoje o decreto do presidente Michel Temer de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro.
A votação do decreto que trata da intervenção federal no Rio de Janeiro deve começar por volta de 7 horas da noite no plenário da Câmara dos Deputados. O decreto já está valendo desde sexta-feira, mas pela Constituição Federal ele deve ser votado pelo Congresso. A primeira a falar será a relatora do processo, que fará um parecer aos demais parlamentares. Na sequência, pelo menos 3 deputados contrários e 3 favoráveis também têm que falar. Só depois disso, eles vão decidir se seguem direto para a votação. Para que essa votação seja iniciada, devem contar pelo menos 257 presentes lá no plenário. A maioria simples pode votar por aprovar ou então rejeitar o decreto. Se ele for aprovado, segue para análise e votação no Senado Federal. Os 2 rapazes que tatuaram a testa de um adolescente em São Bernardo do Campo com a frase "Eu sou ladrão e vacilão" foram condenados pelos crimes de lesão corporal gravíssima e constrangimento ilegal. O tatuador Maicon dos Reis foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão e o vizinho dele, Ronildo Araújo, a quase 4 anos. Eles estão presos desde junho do ano passado e não vão poder recorrer em liberdade. Em casa, no trabalho, de dia, de noite, a insistência não tem fim. O telefone toca e lá vem oferta de tudo que é tipo de crédito consignado, de pacote de telefonia e TV a cabo e até de serviços de funerária, não é mesmo? Cansado de sofrer? Então preste atenção nos caminhos a seguir para se proteger dos ataques do telemarketing. Você já se sentiu incomodado com ligações de telemarketing? Com insistência na venda de produtos ou serviços? Se o telefone não lhe der sossego, você pode se proteger. Em vários estados, o PROCON oferece um serviço gratuito que pode bloquear ligações inconvenientes. Basta o consumidor cadastrar números de telefone fixo ou móvel no sistema, conhecido como lista anti-marketing. Em Brasília, o PROCON recebe reclamações dos incomodados, notifica as empresas e toma as medidas cabíveis. Esse é o caminho que deve seguir essa jornalista, que nos últimos dias vem recebendo insistentes ligações de telemarketing. Às vezes eu recebo 3 ligações na parte da manhã e de lugares diferentes, estados diferentes. Nem sempre eu consigo falar, porque quando eu atendo, desliga. E eu tenho a impressão que é aqueles atendimentos eletrônicos que eles colocam a descagem automática do telemarketing até alguém atender. Eu acho que se tivesse em vigor algo que proibisse esse abuso, né, esse tipo de ligação, com certeza o consumidor, as pessoas que têm telefone ficariam mais tranquilas. É perturbador, sim. Então, logo gravamos com a Emília, testemunhamos uma ligação vinda do Espírito Santo, que também não me interessava. É a ligação. São Paulo, Minas Gerais e outros estados já têm leis específicas para limitar ligações e punir abusos do serviço de telemarketing. Mas onde não há uma lei regional, o consumidor não fica desprotegido. Pode recorrer à Justiça através do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor para reparar danos ou pedir indenizações. Esta advogada lembra que Brasília já teve uma lei que coibia esse tipo de ligação ou mensagem de SMS, mas foi revogada em outubro de 2008. Ela lamenta, mas aponta os outros caminhos. A forma de coibir esses abusos é através do judiciário, porque o judiciário ele vai determinar às empresas as indenizações, o pagamento das indenizações, e elas vão começar a sentir no bolso esse desrespeito. Segundo ainda a advogada, para facilitar a vida do consumidor, o Ministério da Justiça prepara um decreto que vai estender essa proteção a todo o país. Ele trata do horário. Então, as empresas de telemarketing elas só vão poder ligar para o consumidor no horário de expediente. Então, não teremos mais aqueles horários abusivos, não é? Após as 18 horas, nem em feriados, nem em finais de semana. Isso é uma novidade da atualização desse decreto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o habeas corpus em que a Defensoria Pública da União pede a transferência de detentos presos há mais de 2 anos em penitenciárias federais de segurança máxima para presídios estaduais. Para o ministro, não ficou demonstrada a ilegalidade apontada e nem houve a indicação individualizada do constrangimento ilegal a que cada um dos presos estaria submetido. Vamos a um rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias.
Polícia usa banco de DNA em investigações criminais. A gente volta em instantes. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade apresentado pelo ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, preso desde julho do ano passado por determinação do juiz Sérgio Moro. Ao negar o pedido, o ministro disse não ter visto possibilidade de lesão irreparável na manutenção da prisão preventiva. Aldemir Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht em troca de favores à empresa em contratos da Petrobras. Após novo desabamento, o Ministério Público Federal pediu a interdição da ciclovia Tim Maia, no Rio de Janeiro. O trecho que cedeu foi em São Conrado. Em 2016, outra parte da ciclovia caiu, matando 2 pessoas. O Ministério Público Federal entrou com uma liminar de urgência para que a Justiça Federal interdite a ciclovia Tim Maia até que seja feita uma reavaliação do local. Em 2016, o MPF já havia feito esse pedido após o desabamento de outro trecho na Avenida Niemeyer. 2 pessoas morreram. Agora, a nova solicitação cobra ainda multa de R$100 mil por dia do município do Rio de Janeiro em caso de descumprimento. No pedido à Justiça, o Ministério Público questionou que o serviço de alerta do município não funcionou como deveria e não antecipou o risco de desabamento. O trecho só foi interditado 1 hora após o acidente. Para o MPF, o governo carioca se mostrou incompetente em garantir a segurança dos ciclistas. Isso porque não tomou as devidas providências, mesmo depois de 2 anos do primeiro desastre. O município de Betim, em Minas Gerais, pode pedir reversão de doação de imóvel feita ao Estado, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A doação do imóvel foi realizada por meio de um acordo celebrado em abril de 2000 entre o município e o Estado de Minas e só ia ser realizada se o Estado construísse uma unidade do Corpo de Bombeiros em Betim no prazo de 24 meses. O prazo para a construção não foi cumprido e o município entrou na Justiça para reverter a doação. Ao analisar o processo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou em 10 anos o prazo prescricional da ação. Com isso, o prazo para pedir o imóvel de volta já tinha passado, uma vez que a ação foi ajuizada em outubro de 2010, 6 meses após o fim do prazo prescricional. O município, então, recorreu ao STJ e alegou que o início do prazo prescricional deveria se dar em abril de 2002, data em que a obra teria que ser entregue pelo Estado de Minas. O relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, acolheu o argumento do município. Com isso, os ministros da segunda turma, por unanimidade, determinaram o afastamento da prescrição e o retorno do processo à primeira instância. Identificação por DNA, uma tecnologia muito usada em outros países, também está sendo usada na investigação de casos de crimes hediondos aqui no Brasil. O procedimento é feito por meio de um banco de dados que cruza perfis genéticos de presos condenados com as informações encontradas em locais de crimes. O resultado preciso de um julgamento pode vir desses tubinhos de ensaio. Investigar e identificar o autor de um crime hediondo, como estupro e homicídio, muitas vezes é uma tarefa árdua para a polícia. E provas colhidas por retrato falado e depoimentos de testemunhas nem sempre são suficientes para o esclarecimento do caso. Em muitos casos, o que acontece é demonstrar que aquele suspeito é inocente, né? Que aquele material biológico não pertence àquela pessoa. O processo de se chegar até um suspeito, né, ele não é perfeito. Muitas vezes através de um retrato falado, por meio de um reconhecimento pela vítima, por uma testemunha, e isso é sujeito a falhas. Não existe uma precisão muito boa nesses processos se nós compararmos com o exame de DNA. Certificar a culpa de suspeitos por meio de provas colhidas do DNA é uma técnica usada pela perícia de países europeus desde a década de 80. Aqui no Brasil, a tecnologia é estudada desde 2004, mas foi em 2012 que a legislação brasileira determinou a criação do Banco de Perfil Genético com dados de condenados. A coleta é feita por um processo totalmente indolor e fácil de ser realizado, que é com o uso de um suave. Um suave nada mais é do que um cotonete grande e estéril, e esse suave, uma vez sendo aberto, ele é passado no interior da boca da pessoa, dentro da mucosa, na mucosa oral, dentro
da boca, e essa pequena quantidade de células que são coletadas, elas conseguem já gerar uma quantidade importante de DNA que vai ser recuperado então, no nosso laboratório, processado e então obtido o perfil genético. Todo o trabalho de identificação de perfil genético de casos investigados pela Polícia Federal é feito neste laboratório aqui em Brasília. A tecnologia usada tem certificação mundial e o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ser reconhecido por uma entidade internacional pela qualidade da perícia. Os dados são processados nesse programa de computador que é o mesmo usado pela Polícia Federal Americana, o FBI. Desta forma, é possível cruzar informações com a Polícia Civil de todos os estados e assim relacionar crimes cometidos pela mesma pessoa em diferentes cidades ou identificar o culpado por vestígios de DNA encontrados no local do crime, como sangue, fluidos bucais, fios de cabelo, pele e sêmen. Trabalho que já ajudou na investigação de crimes de países vizinhos, como um assalto de uma transportadora de valores no Paraguai. Como em Foz do Iguaçu existe uma unidade criminalística da Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal foram lá fazer o processamento desse local de crime, desse local de explosão, do quartel-general desses criminosos, e foram coletados mais de 300 vestígios relacionados ao caso da explosão. Né? Todo esse material foi encaminhado aqui para o nosso laboratório, nós conseguimos processá-los em tempo recorde, a maior parte deles foi processado nos primeiros 10 dias, e nos primeiros 10 dias de processamento nós já conseguimos identificar 6 pessoas que eram suspeitas, né, e que passaram a ser pessoas confirmadas como participantes do ataque, né, no crime relacionado à explosão dessa central. Ao todo, estão cadastrados 10.769 perfis genéticos. Destes, 2.008 são de condenados pela Justiça brasileira. Mas esse número poderia chegar a 70 mil, segundo este advogado. Ele explica que muitos perfis genéticos de condenados não estão sendo processados no sistema porque existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que questiona a legalidade da lei por supostamente violar o princípio da não autoincriminação. É um caso de um réu defendido pela Defensoria Pública, um condenado, inclusive, que teve o seu material genético recolhido por ordem da juíza da Vara de Execuções Penais, e a Defensoria então questiona a coleta do material e diz que seria uma forma de obrigar o réu a produzir prova contra si mesmo. Esse caso então está pendente de decisão no Supremo, e o Supremo decidirá, afinal de contas, se é constitucional ou não a lei. Ainda não há previsão para o julgamento da ação que tramita aqui no STF. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministra Carmen Lúcia inaugura exposição do fotógrafo Sebastião Salgado sobre a Amazônia. A gente volta já já. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou que 2 travestis sejam colocadas em estabelecimento prisional compatível com a orientação sexual delas. Ambas estão presas desde dezembro de 2016 na penitenciária de Presidente Prudente. Na decisão, o ministro citou resoluções que tratam do acolhimento de pessoas LGBT em privação de liberdade no Brasil e estabelece, entre outros direitos, que a pessoa travesti ou transexual deve ser chamada pelo nome social, usar roupas femininas ou masculinas conforme o gênero e manter os cabelos compridos e demais características de acordo com a identidade de gênero. O portal do Tribunal Superior do Trabalho ficou mais acessível. Os internautas contam agora com a ajuda da Nancy, uma assistente virtual que lê os textos em voz alta e também faz tradução para Libras. Em funcionamento há menos de um mês, o sistema Ribenar já foi bem recebido pelos internautas. Um exemplo é o Vinícius. Ele é surdo e cursa o 8º semestre de Direito. O estudante usa a ferramenta para acessar notícias, decisões de julgamentos e pesquisar súmulas e jurisprudências do TST. Com a ajuda de uma intérprete, perguntamos ao Vinícius o que ele achou do novo sistema. É importante para o surdo, né, ter essa resposta em Libras, porque alguns surdos, sem o Ribenar, não conseguem, porque ler português para o surdo é difícil. A ferramenta é didática e fácil de ser utilizada. Para acionar o recurso disponível no site do TST, o usuário deve clicar sobre as mãos, no caso de Libras, ou no rosto, se precisar da ajuda por voz.
Depois, é só selecionar o texto que deseja traduzir e dar o play. A tradução é feita imediatamente pela Nancy. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, ressaltou a importância de garantir maior acessibilidade às informações relacionadas ao tribunal. Naturalmente, quando nós temos muita gente com deficiência visual ou auditiva, nós temos que chegar a todas as pessoas com o nosso conteúdo de informação, e esse mecanismo é tão atrativo, tão simples, tão simpático, que faz com que essa figura da Nancy consiga fazer com que aqueles que queiram ouvir, aqueles que queiram ver através de imagens aquela informação, tenham um acesso rápido e seguro. O Conselho Nacional de Justiça vai capacitar neste mês 120 pessoas, entre magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba, sobre o funcionamento do novo Banco Nacional de Mandados de Prisão. A juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Maria de Fátima Alves e sua equipe, virão ainda este mês a João Pessoa para capacitar um total de 120 pessoas, entre magistrados e servidores do TJPB. A capacitação será sobre o funcionamento e a implantação do novo Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP. Ele foi criado pela resolução número 137 do CNJ para uniformizar as informações que devem ser incluídas no banco com relação aos mandados de prisão de todo o país, implicando na migração de um sistema mais lento para um sistema mais atualizado. Que vai permitir juízes da área criminal ter acesso às informações da existência ou não de mandados de prisão de determinado réu que esteja sendo processado no juízo, né? Então essa rapidez possibilitará em uma audiência a revogação ou a decretação de uma prisão preventiva com base nessas informações fornecidas pelo sistema atualizado. O diretor de gestão estratégica do TJPB, Tony Márcio, e o juiz auxiliar da presidência do tribunal, Eslu Eloy Filho, esclareceram como será o treinamento que será realizado pela Corregedoria Geral de Justiça, que por sua vez irá atualizar o sistema de cadastro de acesso com todos os dados dos 12.552 presos existentes na Paraíba, bem como seus respectivos mandados de prisão. A gente recebeu as orientações do CNJ no sentido da gente preparar a relação dos servidores e magistrados que precisam ser cadastrados no sistema antes do treinamento, certo? Esse trabalho será feito pela Corregedoria, que é quem é a gestora do Cadastro Nacional no CNJ. Feito isso, nós iremos selecionar 60 servidores, né, de todo o estado para que eles sirvam de multiplicadores para a implantação do sistema. A Justiça Federal do Rio acaba de aceitar um pedido do Ministério Público Federal e interditar a ciclovia Tim Maia, que teve um trecho destruído na semana passada. De acordo com a decisão da juíza Maria do Carmo Ribeiro, apenas o trecho que liga o Vidigal ao Leblon, que já existia antes da construção da via, permanecerá aberto. E a ciclovia só poderá ser reaberta depois que o licenciamento ambiental for realizado. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, foi aberta a exposição Amazônia, com quadros do premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Captar a pureza. Esse foi o objetivo de Sebastião Salgado ao fotografar tribos indígenas da Amazônia. Eu quis trazer a pureza brasileira, que é essa floresta colossal que nós temos, que representa metade do nosso país, e essas populações indígenas, que são uma população fenomenal. Na abertura da exposição, o fotógrafo reforçou o privilégio do Brasil ainda ter várias tribos antigas que mantêm as tradições culturais. Feliz o país, o nosso país, que pode conviver com a sua pré-história. A solenidade de abertura da exposição Amazônia aconteceu na tarde de hoje no hall do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ministros e convidados participaram do evento. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, destacou a importância do trabalho de Sebastião Salgado e o orgulho de ser conterrânea do fotógrafo. Sebastião Salgado tem um mundo dentro de si e mostra ao mundo o que o Brasil tem de mais precioso como um mundo que não acaba dentro de si. Ao todo, são 16 painéis em preto e branco que retratam o cotidiano de indígenas brasileiros que mantêm pouco contato com a cultura branca.
A principal tribo fotografada foi a Corubos, que corre o risco de extinção por conta da exploração clandestina de riquezas naturais da região. Todos os quadros expostos na Suprema Corte foram doados pelo fotógrafo para compor o acervo do tribunal. As fotografias expostas aqui no STF devem fazer parte de uma exposição mundial programada para 2021. Sebastião Salgado pretende chamar a atenção para a preservação da Amazônia, que compõe mais da metade das florestas tropicais do planeta e 60% do território está localizado no Brasil. O acervo, com mais de 150 fotografias feitas durante a expedição na floresta, também foi apresentado para 200 convidados e servidores do STF depois da solenidade de abertura da exposição. Durante a palestra, Sebastião Salgado ressaltou que preservar a Amazônia é um investimento por estimular o turismo sustentável e compartilhar a riqueza cultural das tribos indígenas. Nós temos a comunidade mais sofisticada do planeta. Não são primitivos, não. São pessoas de uma grande cultura. São centenas de línguas diferentes. São centenas, milhares de origens diferentes. São religiões, crenças incríveis. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.